that plan work. His nation's long history of living in the Yosemite Valley. That's what made Mir Kevin Costner arriscou tudo pelo filme dos seus sonhos. Hipotecou a sua casa de praia para financiá-la. O seu contabilista implorou-lhe que não gastasse os 38 milhões do seu próprio dinheiro. Ele não ouviu. O primeiro filme foi um fracasso, arrecadando menos do que ele investiu. Agora está a lutar para terminar as outras partes. Está a vender coisas e a movimentar dinheiro. Os amigos dizem que está a operar com uma asa e uma oração. Neste momento, Kevin Costner está preso num pesadelo. E aqui está o que realmente está a acontecer. Kevin Costner nasceu em 1955 numa pequena cidade da Califórnia chamada Linwood. Os seus pais não eram ricos nem famosos. O seu pai trabalhava a cavar valas antes de se tornar trabalhador de serviços públicos. E a mãe trabalhava nos serviços sociais. Uma tragédia já tinha atingido a família antes mesmo de Kevin nascer. O seu irmão do meio morreu ao nascer. Restaram apenas Kevin e o seu irmão mais velho, Dan. A sua origem familiar era uma mistura de raízes alemãs, inglesas, irlandesas, escocesas, galesas e até cherokees. Eram batistas religiosos e a vida era simples. Até difícil por vezes. Ninguém que olhasse para aquele miúdo quieto naquela altura poderia imaginar que um dia se tornaria uma das maiores estrelas de Hollywood. A infância de Kevin não foi tranquila. A sua família mudou muito por causa do trabalho do pai. Era sempre um novato, mudando de escola em diferentes cidades como Compton, Ventura e Visalia. Fazer amigos não foi fácil. Isso deixou-o tímido e inseguro. Mas em vez de desistir, começou a sonhar acordado. Encontrou conforto na música e na poesia. Cantava no coro da igreja e continuava a escrever poemas discretamente, sem nunca os mostrar a ninguém. A escola não fez grande diferença, mas fez outra coisa. Quando tinha 7 anos, assistiu ao filme Como o Oeste Foi Conquistado. Isso atingiu-o duramente. Algo sobre a fronteira aberta. A crueza de tudo isto permaneceu no seu coração. Aquele filme plantou uma semente que ele nem sabia que se iria transformar nas histórias a que um dia daria vida no ecrã. No início, porém, Kevin tinha uma preocupação bem diferente. Quando terminou o liceu, tinha apenas 1,57. Era pequeno e estava nervoso com isso. Uma vez, perguntou à mãe se algum dia iria crescer. E ela simplesmente disse, juro que vais crescer. Querido, ela tinha razão. Nos anos seguintes, cresceu 28 centímetros e chegou aos 1,95 metros. Os médicos chamam-lhe crescimento de recuperação, o que é raro, mas mesmo antes de crescer, já era duro. Jogou basquetebol, futebol americano e beisebol no ensino secundário, saindo-se bem contra garotos muito maiores. Um dos seus colegas de equipe de beisebol, Dennis Bird, chegou mesmo a tornar-se profissional. Kevin não se tornou uma estrela do desporto, mas aquela força, a luta nele, nunca o abandonou. Logo após se ter licenciado em 1973, Kevin fez algo ousado. Obcecado pela expedição de Lewis e Clark, decidiu seguir a sua rota. Construiu uma canoa manualmente. Não foi bonito, mas resultou. Colocou o carro num caminhão velho e pegou a estrada sozinho. Remava em rios e acampava em lugares selvagens. Lendo Bury My Heart and Wounded Knee Under the Stars. Aquele livro destruiu. Contou a dolorosa verdade do que os nativos americanos suportaram e deixou-lhe uma marca. Noite após noite, chorava a ler. Aquela viagem não foi só história. Mudou a forma como ele via o mundo. Isso moldou a forma como ele contaria histórias no futuro. Especialmente em filmes como Dança com Lobos. Aquele verão transformou-o em alguém que se preocupava profundamente com o passado e em dar voz àqueles que tinham sido silenciados. Alguns anos mais tarde, aconteceu algo em que a maioria das pessoas não acreditaria, a menos que estivesse escrito num guião de um filme. Em 1978, Kevin tinha acabado de se casar e regressava do México com a sua nova mulher. Sentado no mesmo voo, estava nada mais nada menos que Richard Burton, um dos maiores atores de sempre. Burton tinha ocupado todos os lugares à sua volta, mas Kevin ainda se aproximou. Esperou em silêncio e perguntou se podia conversar um pouco. Quando Burton abriu os olhos, Kevin disse-lhe algo que nem sequer tinha dito à sua mulher. Ele queria representar, mas não queria uma vida cheia de drama. Burton olhou para ele e disse, "Tens olhos verdes." "Eu tenho olhos verdes. Acho que ficará bem." Aquele breve e estranho momento ficou com Kevin. Quando o avião aterrou, a limusina de Burton parou ao lado de Kevin e da sua mulher, que aguardavam um autocarro barato. Burton baixou o vidro e disse-lhe, "Boa sorte." Foi isso. Aquele momento mudou tudo.
Kevin demitiu-se do seu emprego em marketing passado apenas um mês. Começou a ter aulas de representação todas as noites e fazia biscates para pagar as contas, conduzindo caminhões, trabalhando em barcos de pesca e até fazendo passeios de autocarro pelas casas de celebridades. Estava longe de ser famoso, mas algo se acendera dentro dele. Não tinha dinheiro, nem contactos, nem um caminho claro. Mas havia uma coisa que importava mais do que tudo isso. Ele tinha fé. Kevin Costner não começou com passadeiras vermelhas e grandes salários. A sua carreira começou com um filme que mais tarde desejou que nunca tivesse existido. No final da década de 1970, falido e desesperado, aceitou um papel num filme de baixo orçamento chamado Sizzle Beach, EUA. O filme só foi lançado em 1981. Nessa altura, Costner já se arrependia. O filme tinha elementos softcore e, enquanto filmava uma das suas cenas íntimas, Costner sentiu algo dentro de si a quebrar. Decidiu naquele momento que nunca mais faria algo semelhante, independentemente do tempo que tivesse de esperar por um trabalho a sério. Esta decisão teve um custo. Durante quase 6 anos, mal trabalhou, sobrevivendo com pequenos trabalhos e biscates. Mais tarde, até tentou comprar os direitos do filme para que ninguém o pudesse ver. Mas o distribuidor recusou e relançou o filme quando este se tornou famoso, usando o seu nome para vender bilhetes. Conseguiu alguns papéis, mas nada mudou a sua vida. M. The Big Chill. Foi escolhido para interpretar um homem que tirou a sua própria vida. A morte da sua personagem foi o motivo pelo qual os outros se reuniram. Filmou todas as cenas de flashback, cenas emocionantes e poderosas. Depois o realizador cortou tudo, cada cena, e desapareceu. A única parte que ficou foi a cena do seu corpo morto na abertura. Apenas um rosto, sem falas, sem créditos. Era para ser a sua grande oportunidade. Em vez disso, foi outra porta que se fechou na sua cara. Então continuou a moer. Um papel secundário em Frances. Um rosto esquecível num anúncio da Apple Lisa. Mais alguns pequenos filmes que ninguém viu. Tecnicamente, estava a trabalhar, mas não se movia. Os diretores de casting não se lembravam do seu nome. Ele sentia-se invisível. Mais tarde, disse que se sentia como se fosse o aluno novo na escola todos os dias. A sua família mudou-se muito quando ele era mais novo. E esse mesmo sentimento de solidão seguiu-o até Hollywood. Mesmo assim, ele continuou. Ele sonhou. Ele esperou. Depois o telefone tocou. Foi Lawrence Kasdan, o mesmo realizador que o tirou de O Reencontro, que se sentiu culpado. Lembrou-se de quão bom Costner tinha sido. Mesmo que mais ninguém tenha conseguido ver. Então, deu-lhe outra oportunidade de te sindite baritis. Uma oportunidade real. Ofereceu-lhe um papel ensilverado. Não um papel qualquer, mas um que permitisse finalmente a Costner mostrar o que sabia fazer. Funcionou. Costner era encantador. Engraçado e cheio de energia. As pessoas repararam. Pela primeira vez, lembraram-se dele. Aquele filme abriu portas. Uma dessas portas levou a Os Intocáveis em 1987. Grande orçamento. Grandes nomes. E, de alguma forma, Costner Costner conseguiu a liderança. Não foi a primeira escolha do estúdio, nem de perto. Harrison Ford faleceu, assim como Mel Gibson e Jack Nicholson. Mas Steven Spielberg, que já tinha trabalhado com Costner antes, garantiu a sua defesa. Ele disse ao diretor, este tipo vai a algum lado. E tinha razão. Costner contracenou ao lado de Robert De Niro e Sean Connery. E ele manteve-se firme. O filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares. De repente, Costner já não era um ator esforçado. Ele era uma estrela, mas não parou para festejar. O seu próximo passo foi Bull Durham. E não queria apenas representar, ele queria que fosse real. Fez com que o realizador o visse jogar beisebol antes das filmagens. Ele apareceu. Acertou dos dois lados do home plate. Ele jogou. Ele correu. Ele provou que conseguia. Depois carregou o filme. Os estúdios não acreditavam que um filme de beisebol pudesse vender. Costner ajudou a provar que estavam enganados. O filme arrecadou mais de 50 milhões de dólares. E os críticos adoraram. Um ano depois, fez O Campo dos Sonhos, um filme tranquilo e estranho sobre um agricultor que ouve vozes num campo de milho. Se o construir, ele virá. Esta frase tornou-se parte da cultura americana. O filme arrecadou quase 85 milhões de dólares. Recebeu nomeações ao Oscar. As pessoas ainda o citam hoje em dia. Não só rendeu dinheiro,
Isso criou memórias. Em 1990, Costner queria mais do que representar. Fundou a Tig Productions para fazer os filmes em que acreditava. O primeiro foi Dança com Lobos. Os estúdios disseram que era demasiado longo, muito arriscado, muito estranho. Disseram-lhe para cortar as cenas em língua nativa americana. Ele disse que não. Disseram-lhe para cortar no orçamento. Ele disse que não. Ele investiu o seu próprio dinheiro. Milhões disso. Isso poderia tê-lo arruinado. Em vez disso, ganhou 7 Oscars e arrecadou mais de 400 milhões de dólares. Ele continuou. Fez O Guarda-Costas com Whitney Houston. Outra aposta. Mais um sucesso. Mais de 400 milhões de dólares nas bilheteiras. E a banda sonora tornou-se a banda sonora de filme mais vendida de todos os tempos. Anos mais tarde, quando já ninguém acreditava num projeto chamado Horizon, voltou a fazê-lo. Hipotecou a casa dos seus sonhos para a financiar. Mesma mentalidade. Mesmo risco. Mesmo coração. E pela mesma razão. Porque Kevin Costner não espera autorização para contar uma história. Ele apenas constrói. Kevin Costner não se limitou a atuar. Ele dedicou-se totalmente para Dança com Lobos. Passou 9 meses a aprender Lakota Sioux. Não apenas algumas palavras aqui e ali. Ele realmente trabalhou com conselheiros nativos americanos e insistiu que quase 1/3 do filme fosse na língua Lakota. Esta atitude ousada deixou os estúdios nervosos. 2 deles recusaram o filme. Mas a Orion Pictures assumiu o risco. Costner trouxe Doris Leda Charge, uma professora Lakota de 60 anos, que traduziu o guião e treinou todo o elenco durante 6 meses. Ela disse que ganhou mais nesse semestre do que alguma vez ganhou a lecionar na reserva Rosebud. E, no entanto, mesmo com todo este esforço, algumas plateias nativas riram-se quando assistiram ao filme. Russell Maines, o ativista Oglala Lakota, destacou que muitas das personagens masculinas, incluindo Costner, falavam a versão feminina de Lakota. Ainda assim, esta foi uma das primeiras vezes que um filme de Hollywood deu tanto tempo de ecrã a uma língua indígena. E as pessoas repararam. Quando Dança com Lobos chegou aos Oscars, em 1991, abalou Hollywood, a 25 de março, perante quase 43 milhões de espectadores. O filme ganhou 7 Oscars em 12 nomeações. Costner arrecadou o prêmio de melhor realizador, tornando-se apenas a 5ª pessoa a ganhar este prêmio por um filme de estreia, tendo sido também nomeado para o prêmio de melhor ator. O filme venceu Os Bons Companheiros, de Scorsese, e muitos críticos ainda discutem se isso foi justo, mas a academia preferiu claramente o épico arrebatador da fronteira ao clássico da máfia. Enquanto Costner estava no palco a segurar o seu Oscar, admitiu que não confiava em si próprio. Mas o resultado foi inegável. Dança com Lobos tornou-se o primeiro western a ganhar o prêmio de melhor filme em 60 anos. Costner não abrandou o ritmo. Poucos dias depois de ter terminado Dança com Lobos, começou a ler Robin dos Bosques, Príncipe dos Ladrões. Mal teve tempo para descansar. A agenda era tão apertada que ele saltou os duplos e fez a maior parte das cenas sozinho. Escalou muros de castelos, saltou fossos e até magoou o ombro ao fazê-lo. Uma proeza incrível envolveu lançar-se sobre um muro de 10 metros de altura com uma catapulta. Isto significava que tinham de calcular a física até ao quilograma. São necessários cerca de 5.000 quilos de força para acertar. Um dia, no plateau em França, um duplo ofereceu-se para ir procurar cogumelos mágicos entre as tomadas. Costner riu-se disso, principalmente porque teriam uma cena de luta de espadas. Nick, comeu cogumelos? Estaremos a brandir espadas dentro de 1 hora, disse. Entretanto, os aviões continuavam a sobrevoar o aeroporto de Heathrow, estragando planos e obrigando-os a refazer as exaustivas escaladas do castelo vezes sem conta. Depois veio o JFK. Não era apenas mais um papel, foi uma batalha. Costner interpretou Jim Garrison, o procurador público de Nova Orleans, que acreditava que havia uma conspiração por detrás da morte de Kennedy. O realizador Oliver Stone não poupou esforços. O filme sugeria que a CIA, o FBI, os militares e até o vice-presidente poderiam estar envolvidos. Causou um alvoroço meses antes mesmo de ser lançado. Jornalistas, historiadores e autoridades governamentais consideraram-no perigoso. Mas Costner não recuou. A revista Time disse que até fazer estas perguntas era libertador. Qualquer discussão sobre o que poderia ser a verdade só nos pode tornar mais livres, disse. A sua atuação não teve como objetivo provar que Garrison tinha razão. Tratava-se de fazer com que o público o levasse a sério. E funcionou.
Depois de o filme ter estreado em dezembro de 1991, o governo dos Quas aprovou uma lei em 1992 para divulgar ao público os ficheiros secretos do assassinato de JFK. Mas talvez a jogada mais inteligente da carreira de Costner tenha ocorrido em 1992 com o guarda-costas. Poderia ter recebido um salário inicial de 10 milhões de dólares. Em vez disso, apostou no sucesso do filme e pediu uma percentagem dos lucros. Esperou também um ano inteiro para que a agenda de Whitney Houston ficasse livre, porque sabia que ela era perfeita para o papel. E tinha razão. O filme estreou a 25 de novembro de 1992, no mesmo dia de Aladdin, da Disney, e arrecadou 16,6 milhões de dólares no primeiro fim de semana. O filme arrecadou 410,9 milhões de dólares no mundo inteiro. Só no Japão, o filme arrecadou mais de 21 milhões de dólares e tornou-se o maior sucesso da Warner Brothers naquele país. A receita de Costner com a bilheteira e os royalties da banda sonora atingiu mais de 20 milhões de dólares. Talvez até 30 milhões de dólares. A banda sonora, com a versão lendária de Houston de I Will Always Love You, vendeu mais de 50 milhões de cópias. Ganhou o prêmio de álbum do ano nos Grammy. A aposta de Costner resultou 2 vezes, uma vez em dinheiro e outra vez em legado. Kevin Costner já foi membro da realeza de Hollywood, mas em 1994, tudo começou a desmoronar-se. Tudo começou com Waterworld, um filme que deveria ter sido o seu grande sucesso de bilheteira. Em vez disso, tornou-se um pesadelo. Um furacão atingiu o set havaiano a meio das filmagens. Não foi só uma chuvada, como também destruiu um cenário flutuante avaliado em 5 milhões de dólares. E esta nem era a mais cara. O conjunto principal, chamado Atoll, custou 22 milhões de dólares. Tinha 400 metros de largura e pesava mais de 1.000 toneladas. Tiveram de enviar aço da Califórnia porque o Hawaii ficou sem. Pessoas quase se afogaram. Os seus colegas de elenco foram atirados de um barco. Costner quase morreu amarrado a um mastro. O coordenador de duplos teve doença de compressão e teve de ser levado de helicóptero para um hospital. O orçamento explodiu. Começou nos 65 milhões de dólares. Depois saltou para 100 milhões. Depois 135 milhões e finalmente chegou aos 175 milhões. Acrescente 60 milhões de dólares para marketing e esta tornar-se-á uma aposta de 235 milhões de dólares. Em 1995, isto era inédito, o Dia da Independência custou apenas 75 milhões de dólares. As pessoas começaram a chamá-lo Fish Tar e Kevin's Gate. Embora tenha lucrado mais tarde com os vídeos caseiros, o mal já estava feito. Já não era apenas uma estrela de cinema. Ele era motivo de chacota. Depois veio o drama com o realizador, Kevin Reynolds, seu antigo amigo e companheiro em Robin Hood. Demitiu-se após 133 dias infelizes. Ele saiu com uma citação brutal. Kevin deveria dirigir-se, e foi exatamente isso que Costner fez. Acabou o filme sozinho. Ao mesmo tempo, o seu casamento de 16 anos terminou. Alguns disseram que a sua dor pessoal transpareceu no seu comportamento no set. Os tabloides adoraram. Para piorar a situação, surgiu uma história de que Costner queria adicionar cabelo digital para cobrir a sua cabeça calva. Negou. Chamou-lhe treta e disse que nunca trabalhou bêbado ou drogado. Mas os rumores continuaram. As pessoas troçavam dele. Disseram que era vaidoso. Disseram que ele era difícil. Tornou-se parte do rótulo de diva do qual não se conseguia livrar. 2 anos depois, tentou novamente com The Postman. Bombardeou ainda mais forte. O filme ganhou o Framboesa de Ouro de pior filme, pior ator e pior realizador. Venceu todas as categorias em que foi nomeado. Isso nunca tinha acontecido antes. Em 1998, os críticos não estavam apenas aborrecidos com ele. Eles queriam que ele se fosse embora. Mas não desistiu. Em 2003, regressou com Open Range. Sem explosões, sem trucks. Apenas um western old school com coração. Ele próprio dirigiu e contracenou com Robert Duvall. Custou 26 milhões de dólares e arrecadou mais de 68 milhões de dólares no mundo inteiro. Apostou em si mesmo. E desta vez funcionou. Depois, em 2007, chocou toda a gente. Mr. Brooks interpretou um assassino em série. Não é um cowboy. Não é um herói. É um assassino escondido atrás de um sorriso perfeito. Estava escuro. Foi perturbador. E foi das melhores coisas que ele já fez. Ele usou a sua imagem de bom rapaz para o assustar. Funcionou em 2012.
estava a ganhar Emmys. Hatfields e McCoys eram corajosos, violentos e reais. Costner quase não aceitou o papel. Ele disse não 3 vezes. Mas quando o fez, o resultado foi mágico. Mais de 14 milhões de pessoas assistiram à estreia. Venceu o prêmio de melhor ator e lembrou a Hollywood porque o amavam em primeiro lugar. E ele continuou. Em 2016, durante as filmagens de Estrelas Além do Tempo, sentiu dores agonizantes por causa de pedras nos rins. Ele agiu através da morfina. Não perdeu um único dia, nenhuma, mesmo quando a dor lhe deixou hematomas nos braços. Apenas arregaçou as mangas e continuou a disparar. Depois veio Yellowstone, em 2017. Taylor Sheridan queria que Costner interpretasse John Dutton. Costner não tinha a certeza. Concordou em apenas uma temporada, com condições, mas quando o programa foi transmitido em 2018, tornou-se lentamente um grande sucesso. Não foi um espetáculo vistoso. Não ganhou grandes prêmios, mas as pessoas adoraram. Na primeira temporada, ganhou $500 mil por episódio. Só isso já é um salário enorme. Mas, à medida que a popularidade do programa explodia, o seu salário também aumentava. Na quinta temporada, estava a ganhar $1,3 milhões por episódio. 14 episódios a este ritmo renderam-lhe $18,2 milhões em uma temporada. E isso não lhe foi suficiente. Em 2023, terá pedido $1,5 milhões por episódio. Ao mesmo tempo, estava imerso no seu projeto de sonho, Horizon, uma saga americana. Isso não agradou aos produtores do programa. Os horários das filmagens coincidiram. O que costumavam ser filmagens de 8 semanas transformaram-se em compromissos de 12 semanas. Costner tinha planeado o Horizon durante as semanas de folga em Yellowstone, mas estas semanas de folga continuaram a mudar. Tudo se desmoronou no início de 2023, quando os produtores lhe ofereceram um acordo dividido, temporadas 5A e 5B, em vez de temporadas completas. Costner recusou. Virou-se para Horizon. Esta escolha matou John Dutton, e não de uma forma nobre. A estreia a meio da temporada, em novembro de 2024, chocou os fãs. Dutton foi encontrado morto numa banheira, com um bilhete por perto. A princípio, parecia suicídio, mas 2 episódios depois, a verdade veio ao de cima. Foi assassinado e sufocado por 3 assassinos enviados por Sarah Atwood. Fingiram o suicídio, deixaram um bilhete falso e tentaram que tudo desaparecesse, mas não funcionou. Case identificou as inconsistências. Uma investigação de homicídio foi iniciada. Depois, a própria Sarah Atwood foi morta a tiro, com 2 tiros na cabeça e no peito durante um reencontro com Jamie. Costner nem sabia que o seu episódio final tinha ido para o ar até o dia seguinte. Ele admitiu isso numa entrevista na manhã seguinte. Ouvi dizer que foi suicídio, disse. Não me dá vontade de ir ver. Surveys lançou 2 finais para Dutton. Nenhum dos 2 foi utilizado. Em vez disso, o programa tomou a sua própria decisão, uma que Costner ignorou publicamente. Ainda assim, enquanto outros no elenco ganhavam $200 mil por episódio, Costner ficou com mais de $24 milhões na última temporada. E a audiência, mesmo sem ele, o programa bateu recordes. Foram angariados $16,4 milhões na estreia da 5B. Este valor superou os $15,9 milhões arrecadados pelo público na estreia da 5A. Banki, Massinetis, 2 anos antes. E tudo começou com apenas $2,8 milhões na primeira temporada. Costner já tinha seguido em frente. Horizon não era apenas um filme. Era a sua obsessão. Começou a escrevê-lo em 1988. Não conseguia parar. Depois do Open Range, em 2003, tentou vendê-lo à Disney, mas rejeitaram-no devido a uma disputa orçamental de $5 milhões. Durante décadas, permaneceu intocado. Depois, em 2022, encontrou finalmente apoio, mas não sem um preço. Hipotecou a sua propriedade de 10 acres à beira-mar em Santa Bárbara. A casa a que chamou a sua última casa. Disse ao seu contabilista que estava a investir $38 milhões do seu próprio dinheiro no Horizon. O contador passou-se. Costner não se importou. É a minha vida, disse ele. Eu acredito nisso. O orçamento para os 2 primeiros capítulos atingiu os $100 milhões. Financiou pessoalmente mais de 1/3. Quando Horizon Chapter 1 estreou em Cannes, a 19 de maio de 2024, deveria ser o seu grande regresso à realização depois de Dança com Lobos. Mas os críticos estavam divididos.
Alguns adoraram, outros não. A bilheteira não ajudou. O filme arrecadou apenas 38,7 milhões de dólares no mundo inteiro. Isto foi menos do que Costner tinha investido pessoalmente. Mas ele continuou. Capítulo 2 estreou em Veneza. O capítulo 3 começou a ser filmado em maio de 2024. O capítulo 4 já está em desenvolvimento. Este não é um projeto de pequena escala. Mais de 170 papéis com falas em 4 filmes. Só o capítulo 1 teve nomes como Sienna Miller, Sam Worthington e Luke Wilson. Costner estava totalmente envolvido, mesmo com a falta de dinheiro. Recusou-se a parar. Enquanto os seus filmes enfrentavam números difíceis, a sua vida pessoal era igualmente caótica. O seu primeiro casamento, com Cindy Silva, terminou em 1994. Perdeu 80 milhões de dólares no divórcio. Tiveram 3 filhos. Não há acordo pré-nupcial. Mais tarde, disse que este foi um dos momentos mais baixos da sua vida. Mas em 2025, os dois teriam voltado a ser amigos. Ela até o ajudou no seu próximo divórcio. Esta veio de Christine Baumgartner. Estiveram casados por 18 anos. Ela apresentou o pedido a 1 de maio de 2023. Surgiu do nada. Desta vez tinha assinado um acordo pré-nupcial, mas a batalha foi brutal. Ela teve de deixar a casa dele. Pagava 63.209 dólares por mês em pensão alimentícia. No início de 2025, ficou noiva de um antigo amigo dele, Josh Connor. Correram rumores de que Costner planeava renegociar o acordo quando se casasse novamente. E depois surgiram os rumores sobre Yellowstone. Assim que o divórcio aconteceu, histórias loucas começaram a espalhar-se. Um deles disse que engravidou uma membro da equipe no set. Outro alegou que estava a faltar às filmagens. A sua equipe chamou tudo isso de bobagem. Mesmo assim, os rumores continuaram. O momento parecia ter sido planeado para o magoar. No início de 2025, Costner começou a namorar novamente. Mas ele tinha uma regra. Nenhuma atriz de Hollywood. Fontes internas disseram que ele queria alguém comum. Os seus amigos tentaram incriminá-lo. Estava a agir como um homem de 20 e poucos anos. Ele não queria nada sério. Ainda não. Já tinha vivido o ciclo completo de Hollywood. Fama, casamento, escândalo, divórcio e agora liberdade. Kevin Costner tem agora 70 anos. Mas em vez de abrandar o ritmo, está a acelerar. A 26 de maio de 2025, a sua nova série documental, The West, de Kevin Costner, vai estrear no History Channel. Não é apenas um episódio. É um evento especial de 2 episódios para dar início a uma série de 8 partes. Depois, outro episódio acontece na noite seguinte, antes do programa regressar ao seu horário normal de segunda-feira. Esta série é diferente. Não se trata de cowboys com dentes perfeitos a cavalgar em direção ao pôr do sol. É sobre terra, conflito e a verdade nua e crua de como o Oeste foi realmente conquistado ou roubado. Costner trabalhou com Doris Kearns Goodwin, uma historiadora vencedora do Prêmio Pulitzer. Grandes nomes, grande história. E ele não está apenas a apresentar. Está a produzir com vencedores do Oscar. Este não é um projeto de reforma. Esta é uma missão. Mas isso é apenas uma parte do que ele está a fazer. Costner ainda está a lutar para terminar a sua série de filmes de 4 partes, Horizon. O primeiro capítulo foi um fracasso. Apenas 38,7 milhões de dólares angariados com um orçamento de 100 milhões de dólares. Foi um desastre de bilheteira. A Warner Brothers ficou nervosa e adiou o lançamento do capítulo 2. Mas Costner não desistiu. No Festival de Veneza, admitiu que a escalada se tornou mais difícil. A pedra caiu pelo monte abaixo, disse ele. Mas tenho de lhe deitar as mãos novamente. Aquela pedra é o capítulo 3º. Já gastou 38 milhões de dólares do seu próprio dinheiro. E agora está a tentar encontrar mais para terminar. Não apenas um filme, mas talvez o capítulo 3 e o capítulo 4 juntos em 2025. As probabilidades estão contra ele, mas isso só parece alimentá-lo ainda mais. Quando sinto rejeição, o meu desejo aumenta, disse. Para fazer tudo isto acontecer, Costner não se limitou a escrever guiões ou gritar ação. Ele construiu algo real. Em fevereiro de 2024, anunciou um enorme estúdio cinematográfico de 100 milhões de dólares no Utah. 500 acres dele. Chama-se Territory Film Studios. Estradas, linhas de água, energia. Tudo está a ser construído perto do aeroporto de St. George.
A fase 1 inclui um armazém de 39 mil pés quadrados que já está a ser utilizado para filmar o Horizon. Capítulo 3. A fase 2, que será lançada em breve, irá acrescentar um estúdio de som de 1.800 metros quadrados e espaço para escritórios. Fala-se até de um restaurante temático de Kevin Costner. Quando tudo estiver pronto, o local poderá começar com 30 empregos a tempo inteiro e crescer ainda mais se os estúdios começarem a alugar espaço. Não se trata apenas de um filme. Costner está a tentar construir um legado, mas é arriscado. Muito arriscado. Depois do fracasso de Horizon Chapter 1, as suas finanças foram afetadas. O fim de semana de estreia arrecadou apenas 11 milhões de dólares. Isto não chega nem perto do que era necessário. Há relatos de que apoiou o filme hipotecando as suas próprias terras na Califórnia, incluindo o seu rancho de 10 acres em Santa Bárbara. Alguns dizem que ignorou os avisos do seu contabilista. Outros dizem que o seu tempo está a esgotar-se. No final de 2024, as pessoas próximas dele estavam preocupadas. Estava a vender coisas, a movimentar dinheiro, a tentar manter o sonho vivo. Uma fonte disse que ele estava a operar com uma asa e uma oração. Se as coisas não melhorarem, ele poderá perder ainda mais.